agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma noite aqui juntos e reunidos para falar, para pensar, para raciocinar a respeito desta doutrina que tanto nos consola, que tanto nos esclarece, que tanto acalma nossas dores e os nossos pesares. Agradecemos a espiritualidade amiga que aqui nos recebe e que toda a energia que agora se faz presente, que se forma pela emanação e pela vibração de amor de cada um, que essas energias possam também chegar e se direcionarem a todos os irmãos que sofrem, que estão abandonados, que estão perdidos, que estão em confusão, que precisam de algum alento e de alguma luz. Que se permita, Pai, que cada um também que aqui esteja, depois dessa noite, em função dessas vibrações de amor, possa sair melhor do que quando chegou. Dizemos isso, iniciamos nossa palestra dizendo que assim seja. Muito bem, meu povo. Pessoal, aqui no Polo da Luz, quando a gente monta a grade das palestras, às vezes a gente também se preocupa um pouco de ver o que está acontecendo no mundo exterior, né? Então a gente vê assim naquele mês quais são os eventos que tem no país, quais são os temas que estão sendo debatidos, quais são as situações que estão ocorrendo e traz essas situações da vida cotidiana para o estudo e para a análise a respeito sobre, na visão do Espiritismo. Então, por exemplo, no mês de março, nessa primeira quinzena, a gente estava falando a respeito da educação. Várias palestras foram nessa temática porque muitos pais, muitos jovens, muitas crianças já estavam retomando, os bancos escolares, iniciando um ano letivo. Então, a gente aproveita para trazer a reflexão da importância da educação, da importância do conhecimento como desenvolvimento para o espírito. E agora, nessa segunda quinzena, a gente vai abordar outro tema que está aí, que é o nosso Carnaval. Quem gosta de Carnaval? Ai, gente, que turma desanimada vocês. Ninguém gosta. Ninguém, Ih, que é isso? Tô brincando. Mas hoje a gente vai conversar a respeito disso um pouquinho, porque é muito comum que as pessoas tenham essa curiosidade a respeito de festas, ou de eventos, ou de situações, e muitos nos perguntam, mas o que vocês espíritas acham do Carnaval? E nós espíritas não achamos nada, porque o nosso conhecimento, a nossa vivência, a nossa experiência é sempre em cima dos livros, das informações que os espíritos nos trouxeram. Em especial, os livros codificados, organizados por Allan Kardec. E é sob essa ótica que a gente vai analisar o Carnaval. E a gente já começa aqui com esse tema, Carnaval. Diversão sem excessos. Ué, por que isso? Por que diversão sem excessos? Por acaso vocês acham que no Carnaval, vamos só o nosso brasileiro aqui, que é o mais famoso, vocês acham que existe algum excesso no nosso Carnaval? Será que as pessoas se excedem um pouco? Estou vendo todas as cabecinhas assim, Pois é, pessoal, infelizmente é isso mesmo. A gente observa, a gente nota que o nosso Carnaval, que é essa festa, não é apenas uma festa só de alegria, só de dança, só de música. É uma festa em que as pessoas parece que se dão uma permissão para cometer diversos excessos. Vamos entender um pouquinho isso, então? Achei. Vamos para a origem do Carnaval, Vamos buscar lá como que isso começou. Nas pesquisas que eu andei fazendo por aí, muitos historiadores remetem à origem do Carnaval antes mesmo da questão do catolicismo, da Igreja Católica, que a gente vai analisar daqui a pouquinho.
Mas os historiadores remetem que o carnaval, essa festa, desta forma, né, como é feita, remete a antigas festas pagãs, e só para citar as mais conhecidas, a dos gregos e as dos romanos. Veja que as festas pagãs, naquela época, os gregos costumavam fazer festas em homenagem ao deus Baco, chamadas de bacanais. Então, naquela época, as festas em homenagem ao deus Baco eram chamadas de bacanais. O deus Baco era o deus do vinho, conhecido como o deus do vinho. Então, vocês podem imaginar como eram as festas naquele período. Regadas a muito vinho, né? As pessoas todas muito embriagadas e sem nenhum limite, né? Sem nenhum freio. Tanto que essa palavra bacanal hoje, para nós, sugere uma coisa bem pejorativa, não é verdade? A gente usa essa palavra para designar uma situação pejorativa, né? Ficou conhecida como uma festa de má conduta, de má índole, né? E hoje a gente chama dessa forma, mas a origem dela é aqui. Por sua vez, os romanos tinham as Saturnálias, que eram festas em homenagem a Saturno, e também a Lupercalia, que eram festas em homenagem a Rômulo e Remo. Tem na frente de Roma, tem uma estátua de 2 gêmeos, que conta a história que foram criados por uma loba. Então a festa seria em homenagem a isso. Só que é uma festa em que os jovens rapazes iam até umas cavernas, faziam algumas atividades lá, depois saíam de lá nus e saíam com uma chibata, assim, né, chicoteando as moças da cidade para que elas se tornassem mais férteis. Então, gente, não é de hoje que o povo, que as pessoas se reúnem em festas dessa natureza, certo? Aí veio o catolicismo, veio a Igreja Católica. E a Igreja Católica instituiu a Quaresma, que é um período de 40 dias que antecedem a data da Páscoa. Páscoa em que a Igreja Católica passa a lembrar e a comemorar, digamos assim, não é bem a palavra comemorar, mas lembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então a Igreja Católica estabelece esse período de 40 dias antes da Páscoa e obriga os seus fiéis a permanecerem esses 40 dias em jejum, em abstinência, em oração, em constrição, né? O jejum da carne, não se alimentar de carne. Então as pessoas, com medo do inferno, com medo do pecado, né, se condicionavam a passar esses 40 dias em abstinência. Mas como eles iam ter que passar 40 dias em jejum, o que eles faziam uns dias antes? A festa, né? A festa do Carnavale, ou Carnes Levale, né? Que era uma festa em que eles se permitiam extravasarem todos os seus desejos, né? Carnavale significa carne vale, né? Porque eles iam depois passar 40 dias sem poder fazer nada. Então, uns dias antes, a gente faz tudo que pode. É que nem a gente quando vai fazer regime, não é mesmo? A gente não marca o regime para segunda. Então, no domingo a gente come todo o pudim, não é mesmo? Exato, então era assim que funcionava a mente humana, é assim que funciona a mente humana. 40 dias antes da abstinência, a gente faz a festa e come todo o pudim, né? Então a origem do carnaval é esta: carnavale, carne vale. E hoje em dia, além, né, muito mais do que uma festa religiosa, o carnaval se tornou, na verdade, um hábito, uma cultura, quase que um símbolo nacional do nosso país. Não é mesmo? Muito bem. E a pergunta que eu faço aos senhores:
Se hoje nós pensarmos na festa do carnaval propriamente dita, como a gente conhece, como a gente vê na televisão, como a gente vê nas ruas, a gente consegue imaginar essa festa sem as pessoas cometerem diversos tipos de excessos? Não é comum vermos na televisão, vermos nas ruas, né, pessoas extremamente embriagadas, pessoas fazendo uso de outros tipos de substâncias, né, uma grande libertinagem sexual, né, até situações de violência. Por que será, pessoal? O que acontece que nesse período, em especial no carnaval, por que esses excessos acontecem? Né? Por que toda essa falta de limites? E, inclusive, por que essa pressão social para que a gente entre na bagunça? Alguém de vocês já sofreu uma certa represália de alguma outra pessoa quando diz que não gosta do carnaval? Né? Principalmente quando a gente é mais jovem. Se a gente é um jovem que diz que não gosta de carnaval, toda a turma condena. Ah, seu careta, não é mesmo? Então existe neste período essa questão até de uma pressão social para que a gente se integre, para que a gente se una nesta festa, mas não só na festa, para que a gente compartilhe de todas essas circunstâncias que envolvem, infelizmente ainda hoje, a nossa festa do carnaval. E aí a gente vai se perguntar por que a mente humana precisa disso, por que a gente faz isso, né? E daí aqui eu fui pegar a ajuda da minha amiga Grazi, que é psicoterapeuta, e ela trouxe informações, me ajudou com essas informações da questão psicológica nossa. O que acontece com a nossa cabeça durante o carnaval? Né? Por que a gente se sente dessa forma? Alguns motivos. Primeiro é a liberação dos impulsos reprimidos. É como se nesse período do carnaval a gente entendesse que tudo vale. É como se as pessoas recebessem um salvo-conduto para fazerem o que quiserem. É uma válvula de escape. Muitas pessoas aproveitam esse momento, esse ambiente todo que se torna no país e liberam os seus impulsos reprimidos. Uma válvula de escape, né? Só que estes impulsos são todos de ordem inferior, de ordem primitiva. São impulsos primitivos, são impulsos quase que animais. E a gente se permite, porque no nosso cotidiano, na nossa vida, a gente reprime esses impulsos, porque a gente sabe que a gente não pode fazer tudo o que quer, como quer, no seio de uma sociedade. A gente entende e existem freios e limites e leis, né, que nos colocam numa posição em que o meu direito vai até onde começa o direito da outra pessoa. Só que no carnaval a gente se libera. A gente também acaba vivendo um desejo de pertencimento e de aceitação social. A gente quer pertencer àquele grupo. Ora, a gente não está vendo todo mundo pulando, dançando, feliz, alegre, né, extravasando. Eu quero fazer parte desse grupo. Só que para fazer parte desse grupo, muitas vezes, né, pela pressão social, eu acabo entrando na mesma onda e às vezes até exagero. Se eu quero fazer parte do grupo que parece o mais animado e esse grupo está usando alguma substância ilícita, eu acabo, pela pressão social, aceitando provar dessa substância. Se é o álcool, é o álcool. Se é o sexo, é o sexo. E a pessoa acaba, para pertencer a um grupo
ou pela pressão social, acaba cedendo. Tem a questão do escapismo também, a dissonância cognitiva. O que é o escapismo? No carnaval, tudo para. Nosso país inteiro para. Não é mesmo? Quantos de vocês não vão ter que fazer feriado no carnaval? As empresas param de trabalhar, os clientes não vão nas lojas, tudo para, tudo fica estagnado. A cidade fica vazia porque todo mundo viaja para algum lugar, não é mesmo? Então o carnaval, para muitas pessoas, na mente de muitas pessoas, é o momento de escapar da sua realidade. É o momento de abandonar as suas responsabilidades, mesmo que de forma momentânea, né? Mesmo que por poucos dias, mas é uma permissão que a pessoa se dá para fugir da sua realidade. Ainda mais numa festa com essa natureza, em que as pessoas mudam de personalidade. Como mudam de personalidade? Usam máscaras, fantasias, não é mesmo? Então a Fabiana, que no seu dia a dia, que no seu cotidiano, é uma mãe de família, é uma esposa, é uma profissional, é uma trabalhadora espírita. No carnaval eu me visto de borboleta e você é borboleta. Não é assim que muitas pessoas pensam? Abandonam a sua personalidade e assumem, escapam da sua realidade, assumindo uma personalidade diversa. E essa personalidade diversa, tudo pode, tudo se permite. E daí, com isso, vem as alterações neuropsíquicas. Porque a mistura de álcool, de música, de dança, de euforia, de pessoas, né? Tudo aquilo, a gente fazendo uso das mesmas substâncias e tal. A parte química do nosso cérebro, ela se altera, né? As substâncias, a dopamina, a endorfina, né? São liberadas aos montes no nosso cérebro. E a gente fica com essa sensação de prazer, com essa sensação boba. E acha que esta é a verdadeira felicidade, né? É uma sensação de prazer, é uma explosão de prazer momentâneo, efêmero, com prazo de validade, mas que a gente acha o máximo. Porque como a gente passa o resto do ano sem conseguir achar outras formas ou outras fontes de felicidade verdadeira, a gente acaba se abandonando, né? Se largando neste tipo de felicidade falsa, rasa e passageira. Também isso que acontece. Aí, por fim, a desinibição, né? Quando nós já passamos por todos esses estágios, a gente vai ter vergonha do quê? Né? Já usamos substâncias, já liberamos nossos impulsos reprimidos, a nossa dopamina, a nossa endorfina está lá no auge, nós vamos ter vergonha do quê? E daí a gente acaba perdendo totalmente a inibição, o freio, né? Vocês já ouviram falar dessa expressão, o freio social, que a gente tem na nossa consciência, que a gente sabe que não pode falar tudo que quer, fazer tudo que quer, agredir as pessoas de certas formas, né? Que a gente precisa respeitar certos termos de conduta social para que a sociedade viva de forma harmônica e tranquila. Nesse período a gente vai perdendo tudo, né? E isso tudo acontece por quê? Pela busca da gratificação instantânea, que é desse prazer momentâneo. Quantas pessoas têm a sua vida tão vazia, vazia de propósitos, vazia de objetivos, e acaba esperando o carnaval para liberar tudo e se abandonar num prazer que é momentâneo e passageiro. Só que isso, meus queridos, a gente precisa alertar, né? A gente não gosta muitas vezes aqui na casa de fazer esse tipo de palestra que alerta as coisas negativas, a gente gosta de falar das coisas positivas, mas é importante,
tem determinados momentos que a gente não pode fugir à responsabilidade de informar vocês das consequências. Vejam o que diz então o nosso livro dos Espíritos. Questão 712. Kardec pergunta aos Espíritos: com que fim, com que finalidade pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Estou gaguejando. Pergunta é a seguinte: por que Deus permite que os bens materiais nos tragam prazer? Né? Porque muitos de vocês devem estar pensando: poxa, mas é tão bom tomar uma cervejinha no carnaval, nesse calor. Ah, mas é tão bom sair por aí beijando a boca. Né? Quantas meninas eu escuto falar isso? Ah, mas é tão bom sair beijando a boca. Claro que é bom, claro que existe um prazer nisso tudo e a gente não pode negar. Ou alguém vai ir atrás e vai se afundar em excesso de uma coisa que faz mal, que é ruim, que é amarga. Claro que não. Mas Deus coloca ou permite que essas coisas materiais nos deem essa sensação de prazer justamente para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Aí Kardec não fica satisfeito e pergunta mais ainda: mas qual o objetivo desta tentação? É desenvolver a razão, que é a razão que deve preservar o homem dos excessos. Então, isso nós chegamos a uma conclusão que toda vez que nós nos abandonamos aos excessos da matéria, que a gente se entrega aos excessos dos prazeres materiais, a gente está perdendo o quê? A razão. Quando o homem não desenvolve a razão, ele continua ainda vinculado ao seu estágio mais primitivo, mais animal. E Kardec tem um comentário no Livro dos Espíritos bem duro, porque Kardec diz que quando um homem se entrega desta forma aos excessos dos prazeres materiais, ele se coloca inclusive abaixo do animal, inferior ao animal. Por quê? Porque o animal sabe parar quando se vê satisfeito. Vocês nunca observaram o bichinho? Ele pode ter um pedaço enorme de carne. Ele come até se sentir satisfeito e depois ele deixa ou enterra para comer depois. E nós, homens? Será que a gente consegue parar? Ou a gente observa as pessoas às vezes bebendo, 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 até cair, até quase virar do avesso, comendo, comendo, né? Sem falar de outras coisas como sexo e outras situações. Então isso é duro, pessoal, é difícil. Não é agradável da gente comentar isso com vocês aqui, mas é necessário, é importante, a gente precisa entender que toda vez que a gente se larga aos excessos, é porque a gente está perdendo a razão. E quando isso acontece, existem duas coisas bem importantes. Deixa eu me apurar aqui que eu estou quase no meu horário. Os excessos, eles causam danos ao nosso perispírito. Antes de mais nada. Ah, sim, se eu beber demais eu vou ter cirrose. Sim. Se eu fumar demais eu vou ter câncer no pulmão. Sim. Se eu me drogar demais eu vou ter falência múltipla dos órgãos e mais um monte de outros problemas. Sim. Se eu praticar sexo com qualquer pessoa sem proteção eu vou ter inúmeras doenças, né, DSTs. Sim. Todas essas são consequências no corpo físico, que todos nós conhecemos e sabemos muito bem. Mas também as consequências desses excessos, elas se manifestam, inclusive, primeiramente no nosso corpo espiritual. Para quem não está ainda muito acostumado à nomenclatura espírita, o nosso espírito, essa aqui é uma forma didática, muito simplória, mas didática de explicar.
o nosso espírito é a centelha divina, né? Que é protegido por um corpo espiritual chamado perispírito. E o espírito e perispírito habitam e animam o corpo físico material. Quando a gente desencarna é perder a carne. A parte da carne é a que perece, que fica aqui, que morre. E permanece o corpo perispiritual protegendo o espírito. Então, todos esses excessos e todas essas doenças, elas vão se alojar, elas vão permanecer, elas vão adoecer o perispírito. Terão reflexos no corpo físico. O que a gente machuca no corpo físico, a gente reflete no perispírito. O que a gente machuca no perispírito, a gente reflete no corpo físico. Então, os malefícios destes excessos, eles permanecem não apenas no nosso corpo físico, nesta vida, neste momento, nesse instante, mas eles nos acompanham no após. Levamos a marca deletéria destes excessos no nosso corpo espiritual. E se nós fazemos esse mal a nós, de forma individual, nós fazemos esse mal também de forma coletiva. Porque todas essas pessoas reunidas, bebendo, se drogando, praticando sexo sem compromisso, essa euforia, esses pensamentos negativos, essa libidinagem, essa libertagem sem compromisso, todos esses pensamentos geram no nosso planeta, ao nosso redor, no nosso país, uma psicosfera, ou seja, um ambiente espiritual. Vejam, só exemplificando a imagem de um ambiente espiritual denso, pesado, povoado de todos esses pensamentos negativos, toda essa energia que vai exalando das pessoas, que vai se soltando na atmosfera, e nós, sem vermos, sem enxergarmos, estamos no meio desta névoa. Então, esses pensamentos de excesso, tudo isso que ocorre no carnaval, não nos afeta. Se eu não vou, se não sou eu que pratico esses excessos, mesmo assim eu acabo sendo influenciada e prejudicada pela psicosfera. Diferente de uma psicosfera limpa, de um ambiente equilibrado, de pensamentos positivos, de comportamentos regrados, positivos e equilibrados, né? Então existem essas duas grandes diferenças. E além de tudo, a gente tem que referir, né? Aqui a gente falou até agora dos males que nós fazemos sozinhos a nós mesmos, né? Que a gente acha que só quem prejudica a gente é espírito. Não! O espírito está na segunda categoria. O principal, quem mais nos prejudica, é só a gente parar na frente do espelho que a gente enxerga, né? Somos nós temos uma capacidade doida de fazer coisa ruim para nós mesmos. Mas, além de nós mesmos, então, não poderia deixar de dizer, temos as companhias espirituais. E nós sabemos que nós atraímos os espíritos pelas vibrações dos nossos pensamentos. E lá no livro dos Espíritos diz claramente: quando más influências agem sobre ti, és tu que as chama. Então, meus amigos, além do mal que a gente faz a nós mesmos, esse tipo de conduta totalmente desregrada, totalmente dos excessos que muito do carnaval propicia, além da gente fazer mal para a gente mesmo, a gente consegue com isso atrair a companhia de que tipo de espírito? Ou vocês acham que espíritos de luz conseguem nos acompanhar em ambientes degradantes, em ambientes negativos? É mais fácil a gente encontrar esses amigos aqui, né?
sei que é pesado. Mas aí, daí vocês vão me perguntar, poxa, Fábio, tu falou todas essas coisas, deixou a gente morrendo de medo, que a gente vai no carnaval, que vai ter psicosfera, que vai ter psico isso, psico aquilo, e a gente não pode aproveitar um pouquinho do carnaval. Poxa, é tão legal, eu gosto tanto das músicas, eu gosto tanto das danças, eu acho tão bonita a alegria. Gente, a verdade é que o carnaval não precisa ser um carnaval de excessos. E sabe, muito nós que despertamos, nós que aprendemos a conhecer esta realidade, se nós começarmos neste período a mudar nós a nossa vibração, fazermos nós um carnaval diferente, fazer que este carnaval seja de excessos de alegria verdadeira, não uma alegria falsa, impulsionada ou movida ou gerada pelos vícios, mas uma alegria de verdade, que seja um momento em que a gente possa ter excesso de amor, de união, de fraternidade, sabe? Gente, o Espiritismo nunca condenou e não condena, e sequer Jesus condenou a felicidade, a alegria, o estar junto dos amigos, o celebrar. Jesus dançou com os seus amigos nas bodas de Canaã, né? Mas por que a gente precisa, para ser feliz, ter que buscar nas questões materiais mais deletérias uma fonte de prazer? Será que esse prazer a gente não pode fazer surgir de dentro do nosso coração? Será que essa alegria ela não pode vir espontânea de dentro para fora e não eu ter que buscar lá fora para pôr para dentro? É essa reflexão, pessoal, a respeito do carnaval. Ninguém condena o carnaval, o Espiritismo não condena nada. O Espiritismo esclarece. O Espiritismo apenas demonstra as consequências de cada causa. E o nosso livre-arbítrio é que escolhe. E se eu puder dar apenas uma dica ou um conselho a cada um de vocês, é que contribuam nesse momento de carnaval para mudar a psicosfera, para vibrar amor, positividade, fraternidade verdadeira, que curtam a felicidade, mas que contenham os excessos materiais, porque isso faz muito mal para o seu espírito, vai fazer muito mal para a sua existência daqui para diante, sem falar de prejudicar toda a nossa atmosfera. Vamos pensar e refletir sobre isso, tá bom? Muito bem, então, queridos, vamos encerrando. Convido a todos, então, com a imagem de Jesus Cristo, com a imagem da inocência das crianças, peço a todos que se concentrem nas palavras do Pai Nosso, que sem dúvida é a oração mais completa, que preenche todas as lacunas reais e necessárias da nossa vida. Então vamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E que assim seja. Meus queridos, muito obrigada pela atenção. Peço que aguardem um momentinho que logo chamamos todos para o passe, tá bom? Boa noite.